Toda honra, toda glória, todo louvor é para o nosso único Deus. Nós sabemos que só há um Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito e um só amor, unido no mesmo propósito de nos abençoar. Quero saudar toda a igreja cristã Gileade do José Walter com a santa e gloriosa paz do Senhor, sabendo nós que o ano de 2023 já se foi. O ano de 2024 já raiou para nós. Mas nós sabemos que para nós o tempo é limitado. Mas estamos diante de um Deus que não tem limite para o tempo. Ele é atemporal. Ele cuida de mim e de você. E antes de entrar, na ministração daquilo que Deus quer nos alertar, nos ensinar, eu quero desejar, em nome de Jesus, um ano de 2024, cheio do compromisso com esse Deus. Sabe, a gente amar esse Deus mais e mais, se desprender de todo sentimento que nos afasta da presença dEle e de ter a alegria da salvação, como foi lido nessa noite, uma palavra tão linda de Romanos no capítulo 5, que a gente deve se alegrar, não por ganhar dinheiro, não por priorizar um sucesso secular, mas a maior alegria que Deus quer encontrar em nossos corações é de termos o nosso nome escrito no livro da vida, é de ter recebido o perdão dos nossos pecados, é de ter em nossa vida, porque Jesus, Ele não passa por nós. Ele habita em nós, Ele preferiu habitar em nós, sendo nós um coração dessa manjedoura suja, dessa manjedoura que não tinha a capacidade de se limpar por conta própria, mas a presença do Espírito de Deus, ela nos faz uma nova criatura. Deus, Ele quer nessa noite nos despertar a igreja do Senhor Jesus, porque os pastores, Apocalipse fala, estão escondidos na mão direita do Senhor. A igreja do Senhor está escondida na mão direita do Senhor, e nós temos muito do que se alegrar. Muitas vezes a gente quer botar o olhar para as lutas, para as dificuldades. Se não for o Senhor em minha vida, eu nem estava aqui nessa noite, mas o Senhor tem novidade todos os dias, e eu abençoo os pastores da igreja cristã Gileade, eu abençoo os presbíteros e presbíteras, eu abençoo os obreiros de uma forma geral, e todo o corpo, que é o corpo de Cristo, nesse ano de 2024, que a minha oração diante de Deus tem sido: Senhor, visita o coração de cada família, alertando e despertando para um avivamento pessoal, um avivamento sem estar esperando por alguém, mas que o sopro do Espírito de Deus venha sobre toda a igreja, venha sobre as criancinhas. Tenho visto Deus usando as crianças para falar com a gente. Tenho visto os adolescentes, os jovens, que é a força da casa do Senhor. E nessa noite o Espírito de Deus, Ele se move para falar conosco. Ele se move para nos alertar contra seitas e heresias, porque Deus, Ele quer que a igreja esteja alinhada com a sua santa palavra. Gostaria de pedir que o irmão da mídia abrisse em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 2.
E toda a igreja fique de pé em reverência a esse Deus que está presente. Receba a tua cura nessa noite. Receba a unção do Espírito de Deus a ouvir a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos observar o que diz 2 Pedro. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que nos traz a revelação do caminho, das veredas que são vidas para nós, através do Teu Espírito, que todo sentimento contrário à Tua vontade, toda interferência maligna nas mentes, sejam anulados agora, em nome de Jesus, e que haja o entendimento aberto para receber a Tua sã doutrina, porque nesse altar é a Tua palavra que é ministrada, é a Tua palavra que é revelada através dos pastores, através dos obreiros, e nós Te glorificamos porque temos essa grande oportunidade. Que toda inquietação do Espírito dos Teus filhos seja anulado, que haja, Senhor, temor, porque Tua palavra diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, que não haja, Senhor, distorção de entendimento, mas a revelação da Tua santa palavra, que nos traz vida e é eficaz para todos nós, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, porque diante de todas as lutas, de todas as provas, o Senhor é maior do que qualquer coisa. E Ele nos sustenta, Ele nos anima, Ele nos alegra. Como é bom ter esperança no Senhor. Como é bom aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Às vezes a gente tagarela tanto para quem não tem poder para resolver os problemas. Fica inquieto e quer botar tudo para fora. Mas Jeremias, ele nos ensina a ter bom ânimo, a ter esperança viva em Cristo Jesus, porque Ele trabalha e não dorme a favor de cada um de nós, a favor da igreja que é preciosa aos olhos do Senhor. Nesse momento eu quero pedir para os irmãos, pois estamos entrando em uma série sobre heresias, e pedimos que o irmão solte o vídeo, e que todos com atenção vamos assistir. Saber se a religião que você segue ou igreja que você frequenta não é uma seita? Simplesmente porque ele pode definir o seu destino eterno. Em outros vídeos nós já explicamos o porquê a Bíblia é a nossa base para entender o mundo físico e principalmente o mundo espiritual. Se não fosse a Bíblia nos revelar como funciona o mundo espiritual, seria impossível saber o que é ou não verdade. Afinal, qual seria a nossa fonte? As visões, os sonhos ou experiências que alguma pessoa teve? Como saber se a pessoa está falando a verdade ou não? Se nós não tivermos a Bíblia como fonte de autoridade, tudo fica muito relativo. E por que nós temos que ter esse cuidado? Será que alguém teria interesse em enganar ou mentir para o homem a respeito do mundo espiritual? Com certeza existe um grande interesse, tanto por parte do homem,
como principalmente por parte do diabo. E nós já falamos sobre isso no vídeo O Diabo e o Homem. Nós só conseguimos desmascarar a mentira através da Bíblia. Portanto, se você ainda não crê que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, entenda que esse vídeo não é para você. Partindo desse princípio, nós entendemos como heresia todo o ensino que distorce o padrão que Deus revelou em sua palavra. Ou seja, o ensinamento não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerado como heresia. Basta que ele distorça uma única doutrina bíblica obrigatória. E quando nós falamos em doutrina obrigatória, significa algo que é inquestionável e que não pode ser rejeitado de forma alguma. Já a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. Também existem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, também conhecidas como posições ou linhas teológicas. Um bom exemplo disso é em relação à escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Alguns creem que o arrebatamento e a volta de Cristo acontecem de forma simultânea, ao mesmo tempo. Outros creem que são eventos distintos. Primeiro o arrebatamento, depois a volta de Cristo. E são posições teológicas válidas por dois motivos. Primeiro, porque tratam de um assunto do qual a Bíblia fala a respeito, mas a revelação não é tão clara. E segundo, porque tratam de um assunto em que crer de forma diferente não faz tanta diferença. Mas independente disso, como uma posição é contrária à outra, alguém está errado. Mas aqui nosso foco não são as linhas teológicas, mas sim as heresias. Todo grupo religioso ou ideológico que prega ou segue aquele que prega heresias é uma seita. A própria Bíblia nos alerta que nós devemos nos manter firmes na palavra e tomar cuidado com falsos mestres, porque eles introduzem secretamente heresias destruidoras ao Evangelho. Nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem ou porque vem acompanhada de milagres. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e que produz o engano até mesmo com sinais sobrenaturais. A nossa segurança está na Bíblia. E se por um lado fica fácil identificar uma seita quando esta ignora totalmente a Bíblia, fica bem mais complicado identificar uma que se utiliza da Bíblia. E para isso, o método mais eficiente para identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por elas: o da adição, o da subtração, o da multiplicação e o da divisão. E é isso mesmo que você ouviu. É possível identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. E o primeiro caminho seguido pelas seitas é o da adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados e que possuem autoridade igual ou até superior à Bíblia. Muitas vezes utilizam a Bíblia como se fosse um livro de consulta. E também podem afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradição religiosa. Ou seja, a tradição é mais importante que a própria Bíblia. E por que nós não podemos adicionar nada à Bíblia? Porque a Bíblia é a única fonte escrita da revelação divina. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E por isso não contém erros. A Bíblia traz todas as informações necessárias para que uma pessoa saiba que sem Jesus não há salvação. Deus jamais trará uma nova revelação que seja independente ou que contrarie o que está exposto na Bíblia. E o segundo caminho seguido pelas seitas é o da subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom que morreu como prova de amor. Outros veem Jesus como um grande profeta ou apenas mais um fundador de religião. Outros veem Jesus como um médium ou como um espírito evoluído. E os mais sutis e, consequentemente, os mais perigosos são os pseudo-cristãos, que subtraem algo da natureza de Jesus. Tanto da natureza humana, dizendo que ele nunca teve um corpo como o nosso, como principalmente da natureza divina. Muitas vezes dizendo que Jesus é um ser criado, ou que é um anjo, ou um Deus inferior. E por que faz tanta diferença você saber exatamente quem é Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. E para você que ainda não entende isso, nós temos um vídeo no canal que deixa isso bem claro. Sendo assim, não dá para comparar Jesus com outros seres humanos ou mitológicos, nem mesmo com anjos.
A Bíblia atesta a autêntica divindade de Cristo, onisciência, onipotência, onipresença e eternidade. E também a autêntica humanidade de Jesus, pois ele nasceu como homem, cresceu como homem, teve sede, fome, comeu, dormiu e etc. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra redentora do Jesus Cristo histórico. O Deus Filho se fez carne e se tornou em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. Morreu na cruz carregando os nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Depois disso ele subiu aos céus, se assentou à destra de Deus e retornará no futuro para julgar a humanidade e para estabelecer seu reino. Por isso, se a religião que você segue subtrai algo da pessoa ou da obra de Cristo, fique esperto. E o terceiro caminho seguido pelas seitas é o da multiplicação. Eles ensinam que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Para as seitas, a salvação não é pela graça, por meio da fé. Elas pregam a salvação por obras. Algumas ensinam que Jesus simplesmente abriu o caminho e que o resto agora é com o homem. Que nós temos que trabalhar arduamente a fim de conquistar nossa própria salvação. Outras pregam que a vida eterna só será concedida àqueles que guardarem a lei, ou seja, aos que obedecerem os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas negam a existência do pecado e outras negam a eficácia do sangue de Cristo para perdoar nossos pecados. Mesmo esta sendo a mensagem central da Bíblia. E por que isso é extremamente perigoso? Porque a Bíblia declara que a salvação é pela graça, não por obras. Não vem de nós, é dom de Deus. O ser humano nasce morto espiritualmente, sendo escravo do pecado e é resgatado unicamente pela graça de Deus. A salvação não é obra humana. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. As boas obras devem ser praticadas como consequência da salvação, e não o contrário. E o quarto caminho seguido pelas seitas é o da divisão. O grupo divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa. Neste caso, desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Eles pregam que não existe salvação fora do seu sistema religioso. Quase todas as seitas pregam isso, principalmente as pseudo-cristãs, que se apresentam como uma restauração do cristianismo primitivo, que, segundo elas, se afastou dos verdadeiros ensinos de Jesus e que, numa determinada data, o seu grupo apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. Daí a ênfase na exclusividade. Já outros pregam que todas as religiões são boas, contudo, somente a sua será responsável por unir todas as demais. E por que isso é uma baita heresia? Porque a salvação é individual. O pecador é salvo quando se arrepende e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando ele entrega sua vida a Jesus. E isso não é mérito de uma instituição religiosa. O ladrão arrependido da cruz, por exemplo, não precisou ser membro de nenhuma religião para ser salvo. Por isso, ensinar que uma organização religiosa tem o poder de salvar é pregar outro evangelho e tirar de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. Nossa salvação é somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. A fé em Jesus Cristo é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Por isso, dele é toda a glória. Não do homem, nem de uma religião. Uma seita pode comprometer aquilo que você pode receber de mais precioso nessa vida: a sua salvação. A recomendação é que você procure conhecer melhor as doutrinas ensinadas na sua religião. Talvez você nem saiba que a igreja que você frequenta prega tais heresias e que, aos olhos de Deus, você faz parte de uma seita. Vai na Bíblia, fica por aqui. Informações a cada dia para nós, como cristãos, é muito importante, porque a igreja ela precisa trabalhar muito para tirar da mente das pessoas que estão nesse engano, porque é um embaraço na mente e no entendimento. E Jesus, ele quer
que o nosso papel, a nossa função, seja de esclarecer a verdade dele, a verdade que liberta, a verdade que quebra jugo, a verdade que desaprisiona as mentes e os corações, porque o diabo, ele desde o jardim do Éden, ele conquistou com a mentira dele o coração de Eva, mentindo, distorcendo a palavra de Deus. E ele é um inimigo perseverante para fazer isso todos os dias e em todas as gerações. Ele não perde tempo, ele não dorme. Nós muitas vezes descansamos, baixamos a guarda, porque não estamos com a espada de Deus no nosso coração, que é a palavra do Senhor. Porque é mais fácil a gente guardar a verdade, conhecer a verdade, do que deixar. Às vezes tem pessoas que dizem, eu quero conhecer, não é pecado conhecer, porque a gente conhecer para se fundamentar e se convencer que a palavra de Deus é quem traz a direção verdadeira, a direção viva e poderosa para corrigir, para nos libertar de toda a mazela do pecado que foi gerado em nossas vidas. Nós sabemos que se uma criancinha nasce exatamente agora, deve ter alguém nascendo, né? Já nasce em pecado, já nasce necessitando de um arrependimento lá na frente, com entendimento e da misericórdia do Senhor. E nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre a seita das testemunhas de Jeová. Tem alguém aqui que já foi testemunha de Jeová? Parece que só a Aninha participou. Mas daqui a pouco a gente vai ouvir, né, de alguém que buscou conhecer as doutrinas, buscou conhecer o que acontecia no sistema e nas doutrinas deles, mas o Senhor deu um grande livramento a ela, abrindo o seu entendimento, porque o diabo ele quer distorcer a verdade de Deus em nossos corações, para que a palavra de Deus seja desobedecida. E sempre eu oriento a quem chega perto de mim, eu desejando um ano novo de bênção e paz, mas acrescentando, vamos ser obedientes à palavra de Deus. Não vamos teimar com a verdade do Senhor, porque Deus, Ele quer restaurar o nosso altar, a nossa aliança, que foi deformada pelo pecado. E como vamos ver um pouco o que os testemunhos de Jeová, né, tentam transmitir para as pessoas. Nós sabemos que cada um, eu creio que já foi visitado e a campainha tocou e eram testemunhos de Jeová. E uma coisa que eu admiro neles é a coragem de sair de porta em porta. É o que eu quero imitá-los. É essa coragem, irmão Nelci, de sair de casa em casa, mostrando o amor de Deus. E muitas vezes, quando eles interfonam, né, eles vão logo, porque eles não deixam nem a gente falar. Eles querem logo a palavra. E eu tenho bloqueado, quando eles chegam, que se identificam, aí eu vou logo falando do amor de Deus, e eles me perguntaram, e você crê na Trindade? Eu creio, sim. Aí fui para Gênesis junto com eles, isso no interfone. Aí quando eles viram que estava esticando, eles disseram, olha, eu vou ter que visitar outra casa e em outro momento a gente conversa. E se a gente pedir para orar, eles também querem logo ir embora. E o que eu quero orientar, se um testemunho de Jeová não é você ter preconceito com a pessoa, mas
ter amor e querer transmitir a verdade de Deus para que esse embaraço na mente, no entendimento, essa doutrina, porque eles são doutrinados, né? E eles acham que é a verdade, eles acham que é o caminho certo, mas quando a gente fala chamando para orar, chamando para entender a revelação de Deus, eles são limitados ao conhecimento que eles têm. Eles colocam a doutrina deles, né, de forma que, para eles terem argumentos com a palavra, eles não têm. E esse engano está trazendo muitas dificuldades a milhares e milhares de vidas. Uma vez um falou e disse que no céu eles só iam ter 144 mil pessoas que iam para o céu. Aí eu disse, pois então, de quantidade de testemunho de Jeová, já tem mais de 144 mil no mundo. Então, um bocado de vocês já estão fora do céu, né? Porque realmente é uma ilusão, um engano, uma mentira que não deixa nem raciocinar. E daqui a pouco eu estou chamando a irmã Ana, porque ela teve experiências, né? E vai nos ajudar a compreender como é terrível o engano do inimigo. E quem originou, né, a seita dos Testemunhos de Jeová foi Charles Tazel Russell, não é isso? Ele era um presbiteriano. Olha só, irmãos, ele conhecia a verdade. Aos 16 anos, ele se desiludiu com a verdade de Deus e ele rejeitou e foi fundamentar essa seita com engano, com embaraços, né, dizendo que a Trindade ela não é real, que Jesus ele é Deus, mas Deus com D minúsculo, que o Espírito de Deus é uma força ativa, né? E que até já construíram, com essa história deles, dos 144 mil, uma casa. E eu até ri, porque eu disse, aonde foi essa casa? Porque eles deve ser um mundo grande, para poder caber 144 mil pessoas, né? E isso tudo é um embaraço de Satanás. É tão simples o Evangelho de Cristo para a gente compreender. E quando a gente vê muitas pessoas se embaraçando com a mentira de Satanás, porque não querem dar ouvido à palavra do Senhor. Quando ele diz, só há um Deus, só há um Senhor, para que a gente dar ouvido a vozes contrárias? Se só há um Deus para conduzir, que criou os céus e a terra. E você que muitas vezes tem dificuldade desse entendimento, leia a palavra pedindo discernimento ao Espírito Santo de Deus. Eles acreditam, né, que o Espírito Santo é uma força ativa. E eles acreditam que Jesus já voltou, mas na sua segunda vinda foi de forma invisível. Isso é uma forma deles argumentar, porque se ninguém viu, eles também não podem provar que Jesus voltou, né? Então são argumentos mentirosos que não confirmam o que está na palavra de Deus. Eles, inclusive, né, que eu já falei, construíram uma casa para receber o povo de Deus que ia ser ressuscitado. Eles só acreditam no reino aqui da terra. Por isso que eles dizem que não vai ter o novo céu e a nova terra. É só os que não subirem, os 144 mil,
que não foram para o céu, eles vão morar na terra. Então, é uma distorção muito grande. E eu gostaria de pedir à Aninha, porque eu gosto de ver que ela tem a experiência, né, com esse povo e testemunhar daquilo que Deus fez para libertar desse engano. Pode vir, Aninha. A paz do Senhor. Eu vou contar aqui brevemente sobre... Já falei a paz do Senhor, né, irmãos? Que eu me virei para ela, depois esqueci se eu tinha falado. Bom, eu tive contato com as testemunhas de Jeová na minha adolescência, quando eu estava buscando a palavra de Deus. Eu era católica, apostólica romana, né? Tinha todos esses predicados que a minha família toda era. E aí eu, ainda na adolescência, tinha o hábito de ficar rezando lá numa igrejinha que eu tinha, que tinha a chamada Senhora do Perpétuo Socorro, e eu acendia uma velinha e ficava rezando lá. Só que nesse ínter eu comecei a ler o Novo Testamento, comecei a ler, e aí eu entrei em conflito com a igreja que eu frequentava, porque eu olhava para aquelas imagens lá e eu comecei a ler a Bíblia. No Novo Testamento mesmo eu percebi que Deus não se agradava da idolatria. E eu sozinha, né, naquele conflito, e eu comecei a orar e a pedir a Deus, do meu jeito, sem ninguém pregar para mim, sem ninguém falar nada para mim. A palavra começou a falar no meu coração. E como nessa hora o diabo vê todas as coisas, ele sempre providencia alguém. Talvez se naquela hora tivesse chegado um crente pregado para mim, teria sido mais fácil, porque o meu solo, né, os sulcos da terra já estavam abertos, e a própria palavra e a semente estavam sendo jogadas naqueles sulcos ali. E aí, um belo dia, umas testemunhas de Jeová bateram na minha porta. E eu lembro que quando elas entraram, eu estava assim tão esfuziante, porque eu vi nelas pessoas de Deus, a sede, e ao mesmo tempo a presença do Espírito Santo já estava tocando meu coração. Então eu fui com aquela sede no pote, né? E quando elas começaram a falar as doutrinas, como já foi dito aqui, sabiamente pela irmã Carmen, pelo vídeo que nós vimos, depois é que a gente vai entender que toda falsa doutrina, ela sempre atenta contra a pessoa de Jesus, sempre vai contra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, de alguma maneira quer diminuir o seu valor e o tamanho da benignidade de Deus. Então, os irmãos fiquem sempre atentos que com essa dica não tem erro para se guiar por seitas e heresias. Amém? E aí, diante daquelas pessoas, elas começaram a falar para mim, mas eu achava estranho, porque dentro de mim parecia que tinha uma ebulição. E naquelas pessoas eu sentia um racionalismo extremo, né? Eu era adolescente, ainda não tinha vivência para muita coisa, era já quase uma jovem, mas eu não tinha muita vivência, mas eu sentia que tinha uma diferença entre o que elas falavam e o que eu sentia quando eu lia o Novo Testamento sozinha. Tinha uma coisa diferente, eu não entendia. E aí elas começaram a me doutrinar que o Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa. Que Deus é um Deus, mas que Jesus é Deus, só Jeová é Deus, e Jesus é um Deus com D minúsculo, é um Deus menor, que a Trindade não existe. E aí, aquilo, de alguma maneira, foi entrando na minha mente, no meu cérebro, no meu raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que aquela alegria
que a gente diz assim, rios de água viva saltarão do seu interior, eu comecei a ver que começou a dissipar. Eu lembro que eu ia trabalhar, já estava trabalhando, e eu ia falando com Deus, mas eu já não sentia. É como se os céus realmente fossem de bronze, não passavam do teto daquele ônibus que eu ia. E foi algo diferente. E eu comecei a frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Era um salão na Padre Antônio Tomás, se eu não me engano. E a gente ia para as reuniões, e os irmãos não têm ideia. A gente não tinha um louvor como esse aqui, maravilhoso. É tudo feito realmente, o diabo faz de uma forma para amordaçar as pessoas. Não existe a expressão do louvor, da gratidão, da presença, do derramamento do Espírito Santo de Deus, porque nem Espírito Santo de Deus existe lá. E eu comecei a entender que aquele fogo que estava começando dentro de mim tinha se apagado. Eu não sabia, lógico que eu fui entender depois, quando eu me converti. Porque o Espírito Santo tinha se apagado dentro de mim. Não os apagueis a chama, né? Está escrito na palavra de Deus. E eu não entendia, porque eu li algumas passagens na Bíblia e dizia assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas como é que uma força ativa se entristece, se a entristecimento é uma qualidade de uma pessoa, né? Então o Espírito Santo não tinha saído, tinha cessado de dentro de mim. E eu comecei a racionalizar todos aqueles pensamentos. Se alguém apertasse o botão, eu sabia tudo das testemunhas de Jeová. Certa vez, eu perguntei se um dia, eles chegam a ensinar o que esse rapaz aí falou, né? Que quando você for preso, se você precisar escolher entre a Bíblia e uma revista da Sentinela, ou Despertais, que é publicado pela Torre de Vigia, você leva a Sentinela, não leva a Bíblia. Mas por que não leva a Bíblia? Não, porque a Sentinela já explica tudo que está na Bíblia. E a Bíblia deles, eu tinha uma Bíblia verde deles, ela é toda intercalada por colchetes. Ela tem uma escrita, e na sequência eles fazem uma intercalação, uma explicação, uma parafraseação, ou parafraseamento, daquilo que está na palavra. Então, eles fazem algo diferente. Então, eles acrescentam o que ele falou, é verdade, a toda seita ela acrescenta, ou adiciona, ou diminui. E aí, eu fiquei meio que zumbi, vagando, sem conhecer o Deus verdadeiro, perdi aquela coisa da presença do Espírito Santo, e eu cheguei a falar para elas, eu disse, por que antes, quando eu li a Bíblia, eu sentia algo diferente? Aquilo que a palavra de Deus diz assim, na passagem, não sei se foi de Nicodemos, assim, não, foi o próprio Jesus, quando apareceu para os discípulos, disse, não ardia o nosso coração, quando falávamos com Ele, né? Quando Jesus foi morto e apareceu aos 2 discípulos de Emaús, ele disse, não ardia o nosso coração, pois o meu coração não ardia mais. Isso é um outro sinal. Não ardia mais. E eu fiquei seguindo, chegou ao ponto de próximo de batizar, eu não consegui. Os cultos, as celebrações, os bispos lá, não sei como é que chama mais, os anciãos, aliás, eles ensinam que a plateia, né, que eles chamam assistência, não pode ter nenhum tipo de movimento, tem que ser tudo muito regrado, não pode ter nenhuma expressão de liberdade. Eu não digo de libertinagem, né, porque a palavra de Deus, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, mas lá não tinha nada. E tinha uma música, um megafone, sei lá como é que chama aquilo, uma espécie de radiola, é o novo, né, falar radiola. Lá atrás, cantando uma música orquestrada, que parecia ser um louvor, mas não tinha nada. E eles celebram a Santa Ceia uma vez por ano, que corresponde ao dia 14 de Nisan, que seria, me parece, 14 de abril, que é o calendário judaico, e aí é uma coisa esquisita, ele vem com os pães asmos, né, que é os pães desprovidos de fermento, e aí vai passando uma pessoa, e a pessoa segura a bandeja, mas ninguém tira nem um pedaço de pão, ninguém toma do vinho, nada, nem os anciões, ninguém toma nada. E eles ficam passando de mão em mão, e eu falei assim, mas coisa estranha, por que ninguém pega do pão para comer? Aí elas, não, é porque agora só quem come desse pão é quem vai para o céu. Eu digo, e não é para ir para o céu, não? Não,
É só os 144 mil. 144 mil que fala lá em Apocalipse. Que Deus... eles atribuem que os 144 mil são eles, mas já está lotado. Ele disse que já tinham lotado. Então, ninguém podia mais comer daquele pão. É desse jeito, meus irmãos, parece engraçado, mas é bem terrível desse jeito. E depois, muito tempo depois, quando eu me converti, né? Eu lembro que eu me converti na antiga Betesda, né, com a Norma Bolsinha, que fez uma pregação, mas antes disso o Senhor já tinha me visitado. Eu lembro quando eu estava dentro do ônibus, depois que eu tinha me convertido, eu senti uma presença ruim aqui do meu lado, e ele dizia assim, nega, 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 você vai ficar doida. Porque racionalmente, e isso é uma das características das testemunhas de Jeová, eles racionalizam a Bíblia em tudo. Então, não existe trindade, Deus não é Deus, porque Jesus, quando fala, ora para Deus, ele está orando para quem? Se é Ele mesmo. Então, eles começam a colocar dúvidas de racionalidade na sua cabeça, né? E a palavra de Deus diz em 1 João, que os três são um, e os três com a palavra, o Espírito, né? E os três dão testemunho, então, e eles são um, e os três concordam um, está em 1 João. O próprio apóstolo, ele disse para Deus, para Jesus, ele disse, Senhor meu, Tomé, quando pegou nas feridas, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele se referiu a Jesus como Deus, Jesus era Deus. E aí, quando eu me converti, que eu ouvi essa voz, eu fiquei em pânico, e eu disse, Deus, como é que eu vou dirimir essas dúvidas da minha cabeça? Mas aos poucos o Senhor foi me mostrando quem Ele era de verdade. E aquela presença do Espírito Santo que eu havia perdido lá atrás, foi chegando à minha vida novamente, e o Senhor foi me convencendo. E isso foi uma salvação tão tremenda na minha casa, porque a partir daí, a minha família já estava indo para Testemunho de Jeová, eu não queria ir, só arrastava a minha irmã. A minha irmã disse, Ana, ainda bem que tu se converteu, que eu não gostava daquilo. Quer dizer, o diabo sabia que eu ia ser um grande baluarte dentro da minha casa, para toda a minha família ser salva e para a glória do Senhor. Toda a minha família foi resgatada para a glória do nome de Jesus. Minha mãe, meus irmãos, meus primos, minha família toda, o Senhor usou. Porque a palavra de Deus diz assim em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e de modo nenhum seguirão o estranho. Muito tempo depois, eu recebi algumas testemunhas de Jeová na minha casa. E aí eu fui estudar, né? E aí todo versículo que eu via, como lá em Colossenses tem, Paulo diz, para que possais compreender o mistério de Deus, que há em Deus traço Cristo. Porque eles negam eles inclusive usam como argumento, tudo é um mistério, a trindade é um dogma, é um mistério. E a própria palavra diz que Cristo é um mistério de Deus revelado. Então, há muitas passagens na palavra que mostram que Deus é Deus. E aí, quando a testemunha bateu na minha casa, e aí eu pergunto, e ele querendo dizer, você sabe o nome de Deus? Porque é outra coisa, né? Só Jeová é Deus. E é mesmo, só Jeová é Deus. Mas aí ele disse, você sabe o nome de Deus? Eu disse, qual deles? Essa preocupação que o Senhor está tendo, Moisés teve. Senhor, como é teu nome? Para que eu vá e diga que tu me enviou. Foi que Deus respondeu para ele? Diz apenas que o Senhor te enviou. Aleluia. Mas ele pode ter vários nomes, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Ele não tem limitação pelo nome como nós temos, porque ele é de eternidade a eternidade. Aleluia. Aí ele disse, falou para mim, e o Espírito Santo é uma força ativa. Eu digo, o Espírito Santo é uma força ativa, ele pode se entristecer. Usei a passagem de Efésios. Aí ele foi lá para Provérbios. Ah, mas a sabedoria também clama pelas ruas. O senhor quer comparar um livro poético com um livro histórico? Porque as cartas estão escritas nessa parte de Efésios, ele está falando e se referindo ao Espírito Santo como uma pessoa. Então, meus queridos irmãos, há muitas seitas, né? Muitas heresias,
E as testemunhas de Jeová, elas realmente não comemoram o aniversário, não os dão os parabéns, não dão um Feliz Natal. Eles são proibidos de comemorar o aniversário porque eles consideram festas pagãs, mas tudo é feito para tolher. Não. E tudo é para tolher a celebração ao Deus da vida. Porque nós que somos resgatados por Deus, fazemos o nosso aniversário, não é para celebrar a nossa vida, mas é para celebrar o autor da vida que nos deu a vida e que nos concede viver. A diferença, Jesus não nasceu em dezembro, e daí? Mas ele veio, se foi em outubro, porque não estava, os pastores estavam no campo, mas nós celebramos em dezembro. O importante é que nós celebremos todos os dias que Jesus nasceu e é o nosso Salvador. E Ele é Deus, sim. Senhor meu e Deus meu. Proclame isso e não deixe heresia entrar na sua casa. No nome de Jesus. Deus vos abençoe em Cristo. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. O Senhor preparou essa noite e foi preparado por Ele, né, Aninha? Porque fazia tempo que a Aninha nem se comunicava comigo, nem eu com ela. E eu orando, eu disse: Senhor, eu quero que Tu dirija essa noite da forma que o Teu Espírito deseja. Porque às vezes a gente planeja, a gente pensa, achando que está sendo da forma de Deus. E eu tenho aprendido, pastor Alex, que o padrão de Deus é o padrão perfeito para a minha vida. É um padrão alto, porque muitas vezes a gente quer que Deus desça ao nosso padrão. E a gente não quer subir ao padrão de Deus, porque Ele foi quem estabeleceu todos os princípios. Ideologias malignas, criada pelo próprio homem, usado por Satanás, não vale a pena ninguém querer ter experiência, mas a gente conhecer a verdade de Deus, que nos transforma, que nos liberta, que nos traz um novo caminho, e a luz de Cristo é quem brilha em nós, e a gente tem que ser luz, porque Ele habita em nós, a luz habita em nós, e aonde há treva, a luz vai brilhar e vai contagiar os corações. Eu gostaria que toda a igreja, crianças, jovens, adolescentes, todos, fiquem diante de Deus de pé, para a gente fazer uma oração. Quero chamar o anjo da igreja, nosso pastor Alex, porque ele é a autoridade maior aqui entre o homem sobre as nossas vidas, para orar pelas nossas mentes. O fundador dessa seita, ele era presbiteriano. Ele conhecia, me dá vontade de chorar, de ver o engano de Satanás tão grande na mente do ser humano, dele querer distorcer a verdade de Deus e as pessoas não terem a constância, a perseverança de guardar essa verdade que é poder para as nossas vidas. E nesse propósito, coloca o teu coração, porque a tua vida está guardada pela mão do autor e consumador da nossa fé. Deus venha derramando essa consciência, pastor, de querer todos os dias a gente se alinhar, se alistar nesse exército de Deus, que é o exército poderoso, que tem um general que nunca perdeu batalha, que nunca desprezou quem clama a Ele, e que tem novidade nesse ano de 2024. A viva esperança é Jesus, e Ele mora em nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar orando e eu queria que você pudesse lembrar-se, quando o Senhor está falando com os fariseus, e aquele povo estava muitas vezes preso à lei, de tal forma que eles não conseguiam ver
como Deus falava aos seus corações, mas como eles interpretavam a própria lei. E o Senhor diz: errais por não conhecerdes as Escrituras. Hoje, há muitos que estão no engano, no erro, porque não conhecem a palavra de Deus. Nós temos desafiado a igreja a iniciar o nosso plano de leitura diária. Você pode fazer uso desse plano que foi disponibilizado no nosso boletim, pode fazer um outro. O importante é que você se habitue a ler diariamente a palavra do Senhor, a estudar essa palavra e aplicar ao seu coração. Grande parte das heresias que nós temos hoje, como os testemunhos de Jeová, o adventismo que vai ser abordado aqui pelo presbítero Eduardo, os mormons que vai ser abordado pelo presbítero Cleiton, todos eles, inclusive o catolicismo romano, tanto o romano como o ortodoxo, que eu vou estar abordando, saíram de dentro da igreja cristã. Por isso que a gente precisa estar muito apegado à palavra de Deus, para não permitir que esse tipo de heresia venha em nosso encalço e nos derrube. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pela ministração que foi proferida nessa noite, pelos esclarecimentos que nos foram apresentados, pelo testemunho da tua filha, Senhor, que foi liberta, que foi resgatada e que agora vive um novo tempo na tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu sei que assim como tu transformaste a vida dela, tu tem transformado a vida de homens e mulheres que estão aqui, Senhor, que antes estavam, Senhor Deus, amarrados ao engano, ó Deus, de mentiras, de coisas, ó Pai, que afastavam, Senhor, a sua vida do Senhor Deus. Mas Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para trazer o teu ensino, a tua verdade, o teu saber para as nossas vidas. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, prepara a tua igreja, Senhor, para as batalhas. Ó Deus, não queremos, Senhor, nos sentir intimidados, acovardados, mas queremos, Senhor, estar à frente da batalha, sabendo, ó Deus, que dependemos do teu Espírito Santo, Senhor, para nos instruir, para nos orientar, para nos garantir a vitória. Em nome de Jesus, ó Deus, o teu Filho que na cruz derramou o seu sangue e que nos resgatou, Senhor, da escravidão do pecado. Ó Pai, esse mesmo Jesus seja proclamado, ó Deus, por cada um dos teus filhos, quer seja na escola, no trabalho, na família, no lazer, que não venhamos a nos calar, porque há muitos, Senhor, que continuam, ó Deus, mergulhados no engano, e dependem, Senhor, da tua igreja, Pai, para serem, ó Pai, libertos, Senhor, da escravidão do pecado. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos teus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, abençoa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu te louvo, te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Sentem-se, queridos.